Agora com você, Diego Maia. Opa, aqui é o Diego Maia. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dessas mais de 2 décadas, convivendo com profissionais extraordinários, com vendedores extraordinários, é o seguinte: o sucesso em vendas não acontece por acaso, ele é construído todos os dias. Os vendedores que batem meta mês após mês, que estão sempre no pódio das convenções de vendas, eles têm algumas características em comum. E eu chamo isso de hábitos. Eles cultivam hábitos. Hoje eu vou compartilhar com você 7 hábitos que eu vejo repetidamente nos vendedores mais bem-sucedidos no mercado. Agora, presta bem atenção nesse episódio, porque talvez a diferença entre quem vende muito e quem vive reclamando do mercado esteja exatamente aqui. Fica comigo no episódio de hoje. O seu podcast vai começar. Diego Maia está no ar. O seu podcast. Primeiro hábito muito comum em vendedor batedor de meta, em quem tem bons resultados. Essas pessoas que têm bom resultado, eles começam o dia pensando em clientes. O vendedor comum, ele começa o dia olhando e-mails, vendo redes sociais, resolvendo tarefas internas, pensando nos problemas e BOs que ele tem para resolver. Agora, o vendedor batedor de meta, o vendedor extraordinário, ele começa o dia pensando em quem ele pode ajudar hoje. Ele pergunta a si mesmo: para quem que eu preciso ligar? Quem que eu preciso visitar? Quem precisa de uma solução daquilo que eu vendo? Eles estão sempre pensando, minha gente, em movimento, em movimentar clientes. Porque se você pensar direitinho, vendas são movimento. Quem começa o dia focado em cliente já sai na frente do que aqueles que começam o dia focado em BO. Segundo hábito saudável, esses batedores de meta, eles prospectam todos os dias. É uma espécie de lei silenciosa, invisível, mas ao mesmo tempo implacável para quem trabalha com vendas. Quem não prospecta hoje, sofre amanhã. Os melhores vendedores nunca deixam o pipeline do sistema vazio. Mesmo quando eles estão sempre cheios de clientes para atender, eles continuam prospectando, tentando abrir oportunidades, porque eles sabem que vendas são uma espécie de jogo da continuidade. Terceiro hábito altamente saudável para batedor de meta. Eles fazem follow-up com disciplina. Tu tem ideia de quantas vendas são perdidas por falta de follow-up, que é aquele contato que a gente precisa fazer depois que o cliente recebeu minha proposta? Eu diria, sem medo de errar, milhares. O cliente diz, vou pensar, e aí o vendedor simplesmente desaparece, já está envolvido em várias outras coisas. Vendedor profissional entende do riscado, entende que a venda mora no acompanhamento. Ele lembra o cliente, ele retorna, ele reaparece, sem pressão, mas sempre ali, presente, fazendo igual cachorro na rua, fazendo xixi nos postes para demarcar território. Quarto hábito saudável, altamente eficaz para batedor de meta. Eles estudam constantemente. Os melhores vendedores que eu conheço ao longo da minha jornada, eles são obsessivos por aprendizado. Não tem nada a ver com voltar para a faculdade, fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, não é nada disso. Esses vendedores batedores de meta, eles são obsessivos para aprender coisas novas. Eles, por mais que ganhem dinheiro, eles estão sempre ali pensando em como podem ganhar mais. Para isso, eles leem livros, escutam podcasts, participam de treinamentos, não apenas aqueles que a empresa está patrocinando, mas eles estão sempre buscando entender e participar de cursos e capacitações que possam agregar, porque sabem que quem vende melhor entende melhor sobre
pessoas, sobre mercado, sobre indicadores, sobre negociação. Aliás, se você está ouvindo esse podcast, parabéns, você está nesse caminho, eu tenho certeza que você está nesse caminho. Todos os dias de manhã eu publico um episódio novo aqui no meu podcast de vendas com essa premissa: ajudar você que está aí me ouvindo, não importa teu tempo de maturidade, teu tempo de experiência, nem o segmento que você atua. Se você está ouvindo, você está aprendendo, agora é contigo colocar isso em prática. Quinto item, quinto hábito altamente impactante para quem quer ser batedor de meta, para quem quer ganhar dinheiro com vendas. Os vendedores campeões não levam a rejeição para o lado pessoal. Eles entendem que rejeição faz parte do jogo. Dói, machuca. A gente quer matar o cliente? Sim. Mas o cliente que não responde, o cliente que pede desconto, o cliente que compra do concorrente, o vendedor mediano fica ali frustrado, pensando na morte da bezerra. Agora, o vendedor profissional entende de uma coisa simples. Aprendi isso cedo, hein? Rejeição é estatística, não é julgamento pessoal. A gente aprende com a rejeição, cresce e segue o caminho. Sexto hábito saudável dos batedores de meta: eles cuidam da própria energia. Você sabe que vender exige energia emocional. Não é só técnica, não é só estar capacitado e entender do produto. A gente precisa ter essa energia, esse alto astral. Por isso, os grandes vendedores cuidam bem de dois quesitos que muitos de nós parecem esquecer: mente e corpo. Vendedor batedor de meta dorme bem, pelo menos na maior parte dos dias, fazem algum tipo de exercício, ampliam seu campo de visão participando de cursos, absorvendo conteúdo e, acima de tudo, eles organizam da melhor forma possível as suas rotinas, porque vendedor cansado, estressado, ele pensa pior, ele negocia pior e ele fecha menos. Pode apostar, ele fecha menos. E sétimo hábito saudável para batedor de meta está aqui, é o sétimo de hoje. Eu me comprometi a te apresentar 7 e aqui estão eles. Eles assumem responsabilidade pelos resultados. E olha, muita atenção aqui, porque talvez esse seja o hábito mais poderoso. O vendedor mediano, quando ele perde uma venda, ele culpa o mercado, ele culpa o preço, ele coloca a responsabilidade na concorrência, ele culpa o cliente que não entendeu o que ele argumentou. Já o vendedor extraordinário, batedor de meta, subidor de pódio, ele se pergunta assim: o que eu poderia ter feito de melhor? O que eu fiz que passou da conta e encheu o pote, e transbordou, e por isso eu não fechei? É essa mentalidade que muda tudo, porque quem assume responsabilidade ganha poder para melhorar, para ser alguém melhor na próxima tentativa, na próxima visita, na próxima proposta. Muito bem, olha, os vendedores mais bem-sucedidos não são necessariamente os mais talentosos. Talento não ganha jogo nas vendas. Eles são sempre os mais disciplinados. Não são perfeitos, porque não existe gente perfeita. Agora, eles constroem hábitos. E é sobre hábito que eu estou falando aqui. Citei 7 hábitos para você. E hábitos repetidos ao longo do tempo viram resultados extraordinários. Então, eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Qual desses hábitos que eu citei aqui, desses 7 que eu citei aqui, você já tem? Qual que você precisa melhorar? E qual que você precisa construir hoje para ser alguém melhor para você e para sua empresa, para sua família, hoje? Eu sou Diego Maia, eu sou especialista em vendas, faço um monte de coisas na área comercial, tenho 8 livros publicados, as empresas me chamam para palestras e sou o orgulhoso criador do podcast de vendas que está no ar todo santo dia desde 2009, sempre a partir das 7 da manhã, nos mais variados tocadores de áudio. Se esse episódio fez sentido para você, tem 2 ou 3 coisas que eu preciso te pedir. Primeiro, curta esse episódio.
Deixe seu comentário, as suas estrelinhas, mas principalmente compartilhe esse episódio, pegue o link desse episódio e manda para as pessoas que trabalham com você, para todo mundo que você conhece que trabalha com vendas. Porque onde tem venda, tem vida. Simbora!